Amigos, olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ao poste para dia 22, sexta-feira, mais uma jornada de Bundesliga 2, vou abordar hoje dois jogos, mais uma jornada da Liga Espanhola, mais uma jornada da Liga Francesa e mais uma jornada da Premier League e arranque da fucking Bundesliga. Para não demorarmos muito e para não estarmos aqui com pouca conversa, ou com muita conversa e pouca praticalidade. Portanto, vamos abordar aqui o Monster, que eu nunca sei dizer o nome destas equipas. Isto é o Preußen Monster de Colónia contra o Nuremberg. Estamos a falar da equipa da esquerda, 2.37, empate 3.49, Nuremberg 2.80. Estamos a falar do mais de meia 1.28, mais de meia 1.94, mais 0.5 HT 1.39. Estamos a falar de um ambas marcam a de 1.72 e estamos a falar de golos marcados em ambas as partes. Code espetacular de... Digo-vos já, dê-me aqui um segundo. Vamos falar de code espetacular. Onde é que ela está? De golos marcados em ambas as partes. Aquela odd fantástica. 1.80. Estamos a falar de duas equipas que têm... Ora bem, portanto, dois jogos. O Trocopasso empatou no primeiro e perdeu no primeiro e perdeu no segundo. Já o Nuremberg, dois jogos, duas derrotas. O Nuremberg perde em casa contra a Amsterdã 1-0. Exatamente. E estamos a falar, isto aqui é a taça, e estamos a falar de um arranque depois de que também perdeu com o Elfsberg por uma bola a 0, depois perdeu em casa por uma bola a 0 também. E aqui isto foi para a taça 3-3, nem sei se passou ou não. Entretanto, o Hertha arranca o campeonato com um 2-2 no terreno do Ulm. Depois teve aqui outro jogo de... Desculpem, mentira. Arranca o campeonato a jogar fora com o Karlsruhe. Perdeu 3-2, assim que é, porque isto aqui era em maio. Depois tivemos um empate em casa contra o Paderborn e em termos de taça 0-0 contra o Hertha. Não sei se passou ou não. No confronto direto entre as duas equipas só houve dois jogos. Em metade deles houve um gol HT. Em metade deles houve 2,5. Em metade deles houve over 1,5. Em metade deles houve ambas marcam. Estava difícil. Portanto, aqui vamos jogar um bocadinho pelo seguro apenas e só neste jogo. Mais de 1,5 1.28. Parece-me muito interessante. Duas equipas que ainda não venceram neste arranque do campeonato. Quer Nuremberg, quer o Preußen Münster. Estão ambos a zeros no que toca a fazer vitórias. Nesse aspecto vamos apenas jogar aqui com a questão do mais do 1,5. Entretanto, temos o Elfsberg contra o Kaiserslautern. Estamos a falar de um Elfsberg a 2.10. Estamos a falar de um empate a 3.69. Estamos a falar do Kaiserslautern a 3.25. O Elfsberg começou, ora bem, em termos de campeonato, começa com uma vitória perante o Nuremberg por uma bola a 0, depois perde no terreno do Bochum por 2-0. Na taça venceu 1-0. Estamos a falar de um Kaiserslautern que arranca o campeonato a perder 1-0 com o Hannover. Vence o Schalke 04 por uma bola a 0 e depois para a taça vence por 7 bolas a 0. E temos confronto direto em 75% das vezes o over 0.5 HT pintou. O over 1,5 nos seus jogos pintou em 75% das vezes também. Em metade dos jogos de confronto direto pintou o over 2,5. E em 75%, ou seja, em 3 de 4 dos jogos pintou o ambas marcam. O ambas marcam está com modo de 1.70. Golos marcados em ambas as partes neste jogo. Está com a odd fantástica. Está com a odd espetacular. Golos marcados em ambas as partes, 1.72. Gosto muito do 1.72 de golos marcados em ambas as partes. Gosto também particularmente do mais do 1,5 a 1.25. Acredito que vai haver pelo menos 2 golos no jogo. Gosto do golos marcados em ambas as partes a 1.75. 72, aliás, para este jogo. Acho bastante interessante. Estamos a falar de um campeonato que já venceu neste arranque de campeonato e foi perante a equipa do Schalke. Fora ainda não conseguiu levar de vencida. E temos o Elfsberg que ainda também, lá está, o Elfsberg começa o campeonato a ganhar, mas depois fora perdeu. Em termos, e vou aqui jogar um bocadinho com o confronto direto entre estas equipas dos últimos 4 jogos que eles tiveram, jogar um bocadinho com essa estatística. Portanto, o over 1,5 1.25, gols marcados nas partes 1.72, parecem-me sobretudo interessantes. O ambas marcam, tendo em conta que o histórico recente entre eles pode ser interessante, mas vamos ficar um bocadinho de fora nesse aspecto, até porque não temos acompanhado tanta Bundesliga quanto isso. Ainda estamos no arranque do campeonato também. Betis contra Alavés. Betis que vem de empatar com o Elche depois de estar a vencer durante grande parte do jogo a uma bola. E o Alavés vem de ganhar ao Levante por 2 bolas a uma depois de estar a ganhar 1-0 no intervalo. Estamos a falar de um Médios a 1.80. Estamos a falar de um empate 3.50. O Alavés a 4.61. Mais de meio 1.40 para mim. Uma excelente odd. Se formos a ver em metade dos jogos que já tiveram entre estas equipas, o over HT, o over 0.5 HT pintou em 50% das vezes.
quase 70% houve 1,5 nos jogos entre eles. Em metade dos jogos houve ambas marcam. Em apenas 36%, estamos a falar apenas e só de confronto direto, é que deu over 2,5. A odd do Betis parece-me cativante a 1.80. Não irei mencioná-la como um modo interessante para amanhã, no sentido de que a amostra que o Betis mostrou fora com o Elche foi interessante na primeira parte, mas na segunda parte eram muito e em demasia gerir a questão do 1-0. O Betis em casa foi uma fortaleza que nós fomos a ver em termos de resultados do ano passado. Temos aqui, por exemplo, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos que temos do ano passado. Apenas perdeu o Vila Real. Temos aqui vitórias contra a Fiorentina em contexto europeu, empates com Valência, Valladolid. Isto é contexto europeu. 2-1 ao Sevilha, Las Palmas, o tal empate com a Vitória, poderia continuar. O Betis em casa costuma ser uma equipa forte, mas ainda não viu o suficiente do Betis este ano para estar confiante em entrar no modo do Betis a ganhar a 1.80. Prefiro cautelar-me com mais de 1,5 a 1.40. Gols marcados em ambas as partes, por exemplo, está com a odd fantástica de, digo já, gols marcados em ambas as partes, por exemplo, golos, está com a odd de 1.95. Mesmo assim, o mercado está a dar isto como algo complicado de acontecer, se calhar um bocadinho pela tendência do que as equipas demonstraram neste arranque de campeonato. Portanto, deixaremos essa odd de parte. Apenas mencionaram mais de 1,5 a 1.25. Terras francesas, meus senhores. Paris Saint-Germain contra Angers. Estamos em um PSG que nos últimos 13 jogos em confrontos diretos, o over 0.5 pintou em 85% das vezes, o over 1,5 pintou em 85% das vezes, o over 2,5 pintou em 77% das vezes e, curiosamente, em mais ou menos metade dos jogos entre estas equipas, o ambas marcam pintou. Estamos a falar de um PSG que vem de vencer a Supertaça europeia nos penaltis contra o Tottenham e vem de um arranque com uma vitória no campeonato com um gol de Vitinha e um gol já só na segunda parte. E estamos a falar de um Angers que vem de vencer outra equipa de Paris, o Paris FC, por uma bola a 0. Estamos a falar de um PSG que roda espetacular de 1.08, o empate de 12.10, o Angers 21.60. O mais dos meio está a 1.24. Aqui não vamos inventar muito do que é a roda, isto não era um vídeo se eu não fosse expirar. Desculpem. Gols marcados em ambas partes a 1.30 parece-me execuível. Ok, e gosto também do PSG a marcar em ambas as partes a 1.50. Desculpem. PSG a marcar em ambas as partes a 1.54 e gosto de gols marcados nas partes a 1.30. Também me parece interessante para o que pode ser o jogo da manhã. Se for um jogo como o do PSG, como foi contra o Nantes, em que 1-0 se vai arrastando no tempo e temos um PSG com muita bola, muito domínio dentro do último terço do adversário, mas pouca concretização da eficácia desse domínio, trabalhar um gol HT a favor no jogo, ou mesmo a questão do PSG HT pode ser interessante se tivermos realmente esse PSG dominante, cantos a favor do PSG também, porque com a guerra acredito que vai adotar uma postura bloco médio, bloco baixo, um PSG ter muito mais domínio, estar muito mais presente no texto do adversário e estar sempre mais perto do que pode ser o gol, mas precisamos de um PSG diferente do que tivemos contra o Nantes, por exemplo, e gostei aqui no Nacho deste ambas marcam. Portanto é interessante se nós tivermos um golo do Angers primeiro, pode ser muito interessante depois de trabalhar o over à frente. Não gosto do mais 2,5, está a 1.24, até posso acreditar que venha, tal é o poderio desta equipa do Parisiense, mas entrar nisto em pré não me faz qualquer tipo de sentido. Prefiro ir buscar isto, por exemplo, no live, se tivermos um PSG a perder 1-0 ao intervalo, se tivermos um PSG a ganhar 1-0 mas com grande volume ofensivo, pode ser interessante expor nesse sentido, no over nesse sentido, aliás, expor-me nesse sentido. Portanto, gosto particularmente de gols marcados nas partes a 1.30, acredito que vai acontecer, e do PSG a marcar em ambas as partes. A odd do PSG a vencer ambas as partes está a 1.72, também parece-me interessante, mas teria que depender aqui um bocadinho do 11 do PSG. Já teríamos um 11 um bocadinho mais forte, ou perto daquilo que será o 11 mais forte do PSG ao longo deste ano, ou não. Esperar um bocadinho pelo dia de amanhã. West Ham Chelsea, Premier League. Estamos a falar de um West Ham que vem de uma derrota pesadíssima na casa do Sunderland por 3-0 e um Chelsea que começou com o pé esquerdo a empatar em casa com o Palace a 0. Estamos a falar de um West Ham a 5.01, empata 4.0, Chelsea a 1.66, mais de meio 1.22, parece-me extremamente execuível. Estamos a falar de um confronto direto entre estas equipas em que 73% das vezes o over 0.5 pintou. Estamos a falar como as marcam, pintou abaixo da metade, em metade dos jogos, aliás,
que as equipas defrontaram. Estamos a falar do mais do e meio, estamos a falar, obviamente, só em confronto direto. O over 1,5 pintou em 73% das vezes, e over 2,5 em 53% das vezes. Estamos a falar de um West Ham que deixou muito a desejar no jogo com o Sunderland, muita debilidade defensiva, quer na transição defensiva, mesmo na transição defensiva, o West Ham teve muitas dificuldades em conseguir suster o Sunderland. Estamos a falar de um Chelsea fortíssimo, estamos a falar de um Chelsea que deveria ter ganho ao Palace, teve pelo menos o domínio do jogo, mas nunca conseguiu encontrar o caminho do gol de forma eficaz. A odd do Chelsea parece-me interessante, parece-me cativante, a 1.76, mas não entrarei na mesma, ou não a mencionarei para vocês no seguimento de ser um jogo fora, primeiro jogo do West Ham em casa. O que vi do Chelsea contra o Palace deveria ter sido um Chelsea muito mais forte e muito mais eficaz. Portanto, o mais de meio acredito que venham 2 golos de forma tranquila. Gosto sobretudo, golos marcados nas partes, está a 1.70 para mim, a odd do dia de amanhã. O Chelsea, com essa golos marcados nas partes, 1.70, parece-me uma odd extremamente execuível. Acreditando num Chelsea mais forte e num Chelsea a marcar e num West Ham a ter que ir atrás, tal como fez contra o Sunderland, o Chelsea acabaria sempre por conseguir, se fosse eficaz para tal, fazer o 2-0, por exemplo, um Chelsea ao intervalo e uma maior exposição do West Ham na segunda parte, até interessante para se trabalhar o over limite ou over à frente na segunda parte, em termos de ataque ao mercado em live. Jogo interessante também para cantos, sobretudo por uma postura se calhar mais expectativa de um West Ham, apesar de não ser característica de Graham Potter, o treinador atual do West Ham. Mais 3.5 anos HT está a 1.35, mais 4.5 anos HT está a 1.75. Gosto destas duas odds no seguimento de termos um Chelsea mais dominante, um Chelsea mais presente no meio campo defensivo do West Ham, e um West Ham com mais expectativa e mais na busca da transição ofensiva. Pode ser de facto interessante nesse campo. Se nós formos até aqui a ver, claro que está baseado-se nos últimos 10 jogos. O Chelsea tem muitos jogos aqui ainda no Mundial de Clubes, o West Ham tem muitos jogos ainda do mercado do campeonato do ano passado. Estamos a falar, por exemplo, na primeira parte, uma média a favor do Chelsea 2.3, média contra 2, dá quase as duas linhas que vos mencionei, dá o mais 3,5 e dá quase o mais 4,5. Se juntarmos o West Ham pode ser interessante. Gosto. Se não quiserem jogar, expor-se tanto, numa forma tão grande, o mais de 4,5 a 1.75, o mais 3,5 a 1.35 acredito que venha, o 2 golos no jogo a 1.22 também acredito, e o golos marcados nas partes a 1.60 parece-me interessante. O over 2,5 está a 1.72, vejo algum valor, mas prefiro tentar ir buscar esse over 2,5 sempre numa questão de jogo, no que o jogo estará a dar eventualmente em live, sobretudo se tivermos um West Ham a vencer ao intervalo, ou se tivermos um 0-0 ao intervalo, trabalhar, por exemplo, o over à frente com o over 1,5, por exemplo, se tivermos odd para isso, se tivermos um jogo com alguma tendência para isso também, pode ser interessante. Trabalhar cantos a favor do Chelsea, se tivermos o West Ham com essa postura mais recuada, mais expectativa, também pode ser interessante. E porque é que eu estou a falar nos cantos? Perguntam-se vocês, podemos nos basear aqui, por exemplo, no que foi o Chelsea contra o Palace, para vocês terem aqui uma ideia. Isto foi a primeira parte, por exemplo, né, que está dados de jogo, primeira parte, 6 cantos a favor do Chelsea, e podem ver aqui pela presença na área adversária, para vocês terem uma ideia, se tivermos este tipo de postura do West Ham contra o Chelsea. Terminando e falando do arranque da Bundesliga, temos o campeão em título, Bayern de Munique, que vai receber o Leipzig. Estamos a falar do Bayern, que já venceu a Supertaça por 2-1 contra o Stuttgart, se não estou exatamente. Bayern com aquela odd espetacular de 1.22, o Bayern num dia que tiver odd no campeonato alemão, cai um santo. Empata 7.02, Leipzig 9.63, o mais 2,5 está a 1.28, o mais 0.5 está a 1.16, ambas marcam 1.76, golos marcados em ambas as partes, está com a odd fantástica, vou-vos já passar a informação, está com a odd fantástica, acredito que esteja ali na volta da casa dos 1.40, 1.31. Para mim é uma odd interessante para o que pode ser o dia de amanhã. Gols marcados ambas partes a 1.31. Estamos a falar de um Bayern que vem de varrer a Bundesliga, vem de vencer a Supertaça e teve alguma dificuldade para suster o Stuttgart. O gol do Stuttgart não se pode dizer que foi caído do céu, foi um gol merecido. Até já estava a dever esse gol ainda na primeira parte. Em termos de confronto direto, em 78% das vezes houve 0.5 HT em termos de confronto direto. O over 1,5 HT em 78% das vezes. O ambas marcam pitou quase 70% das vezes. E o over 2,5 quase em 67% das vezes também. Portanto, gosto muito. Golos marcados em ambas as partes a 1.30. Acredito que venham mais 2,5, apesar de estar com modo de 1.28. Acredito que venha, porque quer uma equipa, quer outra, são extremamente overs dentro da sua realidade alemã. Pode ser muito interessante se não tivermos um gol cedo e tivermos um domínio muito grande de um Bayern com o Leipzig à espreita da transição.
Um Bayern que se encontra a perder ainda na primeira parte com o Leipzig. Trabalhar o over 1,5 HT, trabalhar cantos a favor do Bayern, por exemplo, mais 3.5 cantos HT está a 1.40. Acredito que seja uma odd em pré muito interessante. Isto muito na perspectiva, lá está, de um Bayern mais pressionante, de um Bayern com mais bola e de um Leipzig mais na expectativa. Este Leipzig ainda é um bocado desconhecido, mudou de treinador. Não sabemos bem o que é que ainda podemos contar com este Leipzig. E pode ser interessante trabalhar cantos a favor do Bayern na primeira parte, se tivermos um Bayern mais recuado e mais na expectativa perante um Bayern, não, um Leipzig mais na expectativa e um Bayern a ter mais domínio. E não esquecer que o Bayern agora tem muita vertigem nos corredores. Estamos a falar de Olise à direita, estamos a falar de Luís Dias à esquerda. Portanto, consegue atacar aos 3 corredores com grande velocidade, um Kane nas associações. Portanto, pode ser muito interessante irmos atrás, por exemplo, de gols HT em live, ok? Em live. O 0.5 HT está a 1.16. O Bayern a ganhar HT está a 1.57. Se tivermos a entrada que eu acho que podemos ter de um Bayern mais dominante, um Bayern mais asfixiante, e se não vier um gol logo nos primeiros 5 ou 10 minutos, trabalhar gol HT pode ser interessante. Vitória do Bayern HT pode ser interessante. Cantos, se tivermos um Leipzig muito recuado no terreno, também pode ser interessante. Sejam cantos overall ou cantos a favor do Bayern, também pode ser interessante. Portanto, amanhã temos muito potencial, sobretudo em termos de exposição para o live. Ok, amigos? Estamos conversados, o vídeo já vai longo. Se gostam deste tipo de conteúdo, deixem aquele likezinho, subscrevam, comentem, já vos disse, o comentário que vocês quiserem comentar todos os vídeos com alguma informação que eu não falei, algum modo vocês acharam interessante que eu não mencionei, podem fazê-lo, não tenham medo nesse aspecto, ajudam imenso a stream. Já sabem, Joffrey 99 na Bet7, dos melhores bet builders do mercado e dos melhores cash outs do mercado. Joffrey 99 na MyBest, excelente mercados de cantos, se querem em live, querem em pré, de golos de variedíssimos mercados, um deles que eu adoro, ambas marcam, ou mais 2,5, e a questão de mercados de individuais de jogadores, porque há muita gente que gosta, e agora tem free bets também na MyBet, toda a informação ou nas minhas redes sociais ou no meu Telegram, está na descrição. Amigos, estamos conversados, ao posto de volta sexta-feira para sábado.